esse mês de maio, junho, a gente sempre convive com essa parte da condição adversa de tempo. Beleza? Vamos passar aqui para a próxima tela. Primeira coisa que a gente lembra do tempo é a chuva, né? Ela compromete muito a visibilidade, diminui a aderência dos pneus, aumenta muito o espaço de frenagem e dificulta as manobras de emergência. Você tem que ter muito cuidado na região do semáforo, o canto dos quebra-molas, fica muita sujeira. A gente precisa ter muito cuidado para não se acidentar. Tem muitos acidentes de trânsito, acontece porque a gente não tem o devido cuidado, a devida atenção. Então é importantíssimo que a gente tenha um cuidado muito grande em relação a isso aí. Beleza? Então quando a gente tem um cuidado bastante elevado em relação a isso aí, dificilmente a gente vai acabar se envolvendo em acidente de trânsito. Beleza? Então, naqueles 5 primeiros minutos, o que acontece, gente, com a chuva? O asfalto, ele é poroso. Ele absorve tudo, o asfalto. O asfalto, ele absorve tudo, para você ter ideia. E aí, o que acontece com essa absorção de tudo, né? Até tudo bem, ele vai lá, absorve tudo. Mas quando começa a chover, o que acontece? Tudo aquilo que estava concentrado no asfalto sobe. Então, aqueles 5 primeiros minutos da chuva, gente, são os piores minutos. Por quê? O asfalto é como se fosse uma esponja. Então, ele vai pegar toda aquela gordura, aquele óleo, aquela graxa e vai acabar subindo para a superfície. Quando tiver, gente, uma situação dessa assim de chuva, o que você deve fazer? Diminua a velocidade. Redobre a sua atenção. Porque quando você diminui a velocidade e redobra a sua atenção, você vai estar se protegendo e evitando se envolver no acidente. Beleza? Então procure fazer dessa forma como eu estou orientando para vocês. Então a chuva é muitíssimo complicada. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece, a derrapagem no buzu, um pneu mal calibrado, tudo isso pode levar você a se acidentar numa condição de chuva. Preste atenção. Impressionante é o resultado de uma combinação perigosa: piso molhado e pneus murchos. Numa situação normal de chuva, o Zé Carlos, 14 anos de volante, faria a volta sem derrapar. Faz uma primeira volta só para você reconhecer onde você está, ok? Mas para complicar, um problema comum aos motoristas de veículos grandes. Vai puxar os 2 pneus internos. Em época de chuva, os motoristas de ônibus, muito poucos, batem nos pneus traseiros para saber se eles estão íntegros ou calibrados. Lá vai o Zé Carlos fazer a mesma volta sem saber de nada. A gente está entrando na curva, ó, acelerando, mesma velocidade, e o ônibus roda, ó. Essa situação mostra bem o perigo que é esse tipo de descuido. Se o motorista não olha direitinho as condições do equipamento, olha aí, o ônibus rodou. Se fosse numa estrada, um acidente. Não dá explicação pra saber, não dá pra perceber. Ficou assustado, Zé Carlos? Lógico, meu coração tá disparado aqui, cara. Os pneus foram esvaziados para mostrar que a má calibragem influi diretamente na aderência e estabilidade do ônibus. Veja como o pneu se deforma. E quando você está atrás de ônibus ou caminhão, aí é que tudo se complica. Com chuva fica nublado. É o efeito spray. Numa situação como essa, você tem que evitar ao máximo ficar perto do veículo grande, seja ele ônibus ou caminhão, porque a água que ele levanta prejudica muito a visibilidade. Então, a dica é a seguinte: você se afasta dele, para melhorar o seu campo de visão, aí sim você acelera e faz a ultrapassagem. A distância que você deve ficar depende da velocidade e da força da chuva, mas mantenha pelo menos 10 metros para cada 20 quilômetros de velocidade.
As rodas grandes jogam a água diretamente no para-brisa do carro. São segundos de direção quase cega. Enquanto fazíamos a demonstração na pista de testes, São Pedro resolveu ajudar, ou atrapalhar. O limpador está ligado na velocidade mais alta e mesmo assim é ruim de ver. Uma típica chuva de verão, forte e passageira. Tomar cuidado com aquela primeira chuva que cai. Caminhões e ônibus, eles são engraxados, se não diariamente, semanalmente. Quando ele pega aquela chuva, todo aquele depito de graxa vai pro chão. Uma última dica, a previsão do tempo. Chuvas até março recomendam atenção dobrada na pista. Vale para os grandes, vale para todos. Diminuir a velocidade ela é fundamental. Sempre ter certeza de que os pneus estão em bom estado, que o pneu está calibrado conforme recomenda o fabricante. É muito importante que estes veículos se respeitem mais e que você esteja cada vez mais longe de um veículo maior. Então vemos, né, o que acontece, né, gente, na aquaplanagem violento nas estradas em Minas ou Gerais. na também. hidroplanagem, né? Quase 300 Então são acidentes. situações que a gente tem que ter Asfalto, muito aparentemente cuidado mesmo, né? e muito Então o trânsito é complicadíssimo e a gente precisa ter muito cuidado para não ser vítima dele. Beleza? Como vocês disseram que estão travando, eu não vou mostrar o outro vídeo não. Então, muito cuidado em relação à situação da chuva. Você é obrigado a ligar o limpador de para-brisa. Caso você não ligue o limpador de para-brisa, estará cometendo uma infração de trânsito grave. São 5 pontos na carteira se você não ligar o limpador de para-brisa. Outra coisa importante que está destacada aí no livro de vocês, está vendo? Reduz a velocidade em todo o período de chuva. Isso vale para a prova de carro também que você esteja fazendo lá no Detran. Reduza a sua velocidade. Ligue imediatamente o limpador de para-brisa. Beleza? O farol. Mantenha uma abertura nos vidros caso o seu carro não tenha ar-condicionado para desembaçar. Beleza? Se tiver desembaçador, ligue o desembaçador. E a temperatura deve estar muito cuidado. Não adianta você botar também no máximo, né? Se você botar lá no máximo, não vai conseguir gelar, não vai conseguir controlar o seu carro. Então é importantíssimo que você também tenha essa atenção e que vá e faça da forma correta para evitar qualquer contratempo e qualquer algo que possa trazer sérios riscos tanto para a sua segurança quanto para a sua integridade, né? Então antes mesmo de você colocar o seu carro em circulação, lembre que você vai lidar com vidas e essas vidas precisam ser protegidas, beleza? E tudo depende do seu comportamento para com o trânsito, para com todos. Beleza? E sempre acionar o limpador de para-brisa sobre a chuva. E aí, gente, acontece o quê? O fenômeno da aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Aquaplanagem ou hidroplanagem? Vamos lá mostrar. Aquaplanagem, perca do contato com o pneu e a pista. O que causa, né, a aquaplanagem ou hidroplanagem? É justamente o excesso de água na pista, pneus em mau estado de conservação, são as situações que levam, né, a aquaplanagem ou hidroplanagem. Então lá na provinha do Detran de vocês, com certeza vai ter uma questão falando, né, sobre a aquaplanagem ou hidroplanagem para vocês poderem responder. E, por favor, responda corretamente lá na prova do Detran o que é aquaplanagem, o que é hidroplanagem, que é a mesma coisa, né? Então, quais são as causas? Vamos lá para memorizar? Excesso de velocidade, excesso de água na pista, pneus em mau estado de conservação.
Então são essas coisas que são a aquaplanagem. Beleza? Tranquilo? Então lá na provinha do Detran, se cair uma questão sobre esse respectivo assunto, os senhores e as senhoras já vão saber responder o que é aquaplanagem e o que é hidroplanagem. Beleza? Excesso de água na pista, pneu em mau estado de conservação e excesso de velocidade. Questão de prova, anota aí. Principais causas desse fenômeno está ligada à alta velocidade, água na pista. E aí o que acontece? O carro vai patinar. Você não vai conseguir controlar o carro. Você pode ser o piloto de fuga que for. Não consegue manter o carro em controle. O seu carro ele vai aquaplanar ou hidroplanar. Você vai com certeza absoluta se acidentar. Beleza? Tem que ter essa consciência para você não se acidentar, turma. Beleza? Então muitos acidentes acontecem justamente porque a pessoa não tem ali o semacol, né? De compreender e entender que ele precisa ter o comportamento correto no trânsito para ele não colocar a vida dele em risco e a vida das outras pessoas. Então você tem que ter esse semacol e entender que você precisa obedecer à lei. Beleza? Quem obedece à lei sobrevive. Quem não obedece à lei acaba se prejudicando. Vamos lá. Então, durante a aquaplanagem, a direção fica leve e difícil ter o controle sobre o veículo. Então, nesses casos, você deve segurar firme o volante, tirar o pé do acelerador e jamais, em nenhum caso, frear bruscamente. Então, quando você freia bruscamente, o que acontece, gente? A roda trava. Então, jamais, em nenhuma hipótese, você deve frear bruscamente. Então, se você frear bruscamente, a sua roda vai travar. Beleza? Então, jamais freie bruscamente. Questão de prova aí, para você responder lá no Detran. Jamais em nenhuma situação freie bruscamente, que a roda trava. Hoje, os carros mais modernos já vem com sistema de freio ABS e airbag. Esse sistema de freio ABS e airbag faz com que o carro, numa emergência, a roda não trave. Então, numa situação de emergência, que você frear bruscamente, a roda travar, o carro não vai parar de imediato. Beleza? E aí você vai conseguir andar até que o carro pare. Então, nunca, em nenhuma situação, freie bruscamente. Porque se você frear bruscamente, é laranjada na certa e aí vai acabar se acidentando. Beleza? Então, em nenhum momento da sua vida que você passar por uma situação dessa, freie bruscamente. Você freia bruscamente, você não consegue segurar o carro e ele vai acabar se acidentando. Foge do nosso objetivo, né? Que o objetivo da direção defensiva é não se acidentar. Se eu me acidentei, é porque eu não fui o quê? Defensivo. Não consegui passar o conteúdo para vocês de ter a tranquilidade e ter a perseverança. Igual a aula remota com internet móvel. Só dá certo se você estiver dentro do shopping. Porque eu nunca vi lugar bom para a internet pegar no shopping, se você reparar. Vai no shopping, a internet do celular pega bom. Parece que os caras têm antena de celular dentro do shopping ali. Mas vai pra rua, não pega é nada. É ruim na rua, viu? É ruim você estar na rua e a internet pegar banho pra ir. Eu vejo alunos aqui que tá na rua, a aula tá de um jeito legal. Roda bem, ele assiste tudo. Agora chegou em casa, meu filho. É uma agonia que você não tem noção, velho. Vamos lá pra frente, tocar o barco. E aí tem algumas forças que atuam no nosso carro, questão de prova.
força centrífuga e força centrípeta. Força centrífuga tende que vou jogar você para fora numa curva. Aí chama-se de força centrífuga. A força centrípeta é aquela que tende a puxar você de volta para a curva. A força centrífuga joga você para fora e a força centrípeta puxa você para dentro. São forças que atuam em nosso carro. Beleza? Lá na provinha do Detran vai cair uma questãozinha bonitinha sobre essas forças para os senhores e as senhoras responderem. Beleza? Depois não vai dizer que o professor Marivaldo não ensinou. E para fechar esse bloco da aula, como trocar um pneu? Professor, Oi? como voltar rapidinho, só para anotar aqui, por favor. Posso sim. Como só voltar rapidinho. Posso. Se quiser anotar aí, eu vou mandar esse vídeo para vocês. Então, aí a força centrífuga e a força centrípeta, caso caia lá na prova do Detran, perguntando para os senhores e para as senhoras o que significa, para você responder lá no Detran. Beleza? Tranquilo? Centrífuga tende a jogar você para fora, você entra na curva acelerando. Então, aquela força centrífuga tende a jogar você para fora. E a centrípeta tende a jogar você para dentro da curva. Beleza? Então a gente finaliza aí